Capítulo 19. As reações do mercado. Uma reação inesperada a uma notícia sobre o mercado pode ter um significado maior que a notícia propriamente dita. Marty Schwartz conta que foi o amigo Bob Zollner que lhe ensinou a analisar a forma de agir do mercado. Schwartz resumiu isso num princípio básico. Quando o mercado recebe uma boa notícia e cai, é porque está muito fraco. Quando recebe uma notícia ruim e sobe, é sinal de que a saúde do mercado está boa. Muitos traders que entrevistei relembraram experiências de trading que reforçam essa ideia. O ouro e a Primeira Guerra do Iraque. Randy McKay relatou um método de trading que leva em conta a reação do mercado a notícias relevantes. Ao explicar seu conceito de relevância, disse: "Não fico pensando, há excesso de oferta, então o mercado vai cair. Em vez disso, acompanho a reação do mercado a informações relevantes." McKay deu o exemplo clássico do comportamento do mercado de ouro em resposta à Primeira Guerra do Iraque, iniciada em janeiro de 1991. Na véspera do primeiro bombardeio aéreo americano, o ouro estava sendo negociado abaixo do nível psicologicamente importante de $400. Na noite em que os aviões americanos começaram a atacar, ultrapassou esse patamar, atingindo $410 nos mercados asiáticos. Em seguida, porém, recuou para 390, menos do que antes do início da alta motivada pela guerra. Diante do que se esperava ser uma notícia positiva, McKay encarou o declínio do preço do ouro como um sinal de muito pessimismo. Na manhã seguinte, o metal abriu em forte baixa no mercado americano e continuou caindo nos meses seguintes. Quando McKay se interessou pela bolsa. McKay sempre foi influenciado pela reação do mercado ao noticiário. 9 anos antes, em 1982, ele estava muito otimista em relação à bolsa de valores. McKay era trader de futuros e nunca tinha operado com ações. Sua convicção era tão forte em relação à bolsa, porém, que isso levou a abrir uma carteira de ações. Perguntei a McKay o motivo de tanta certeza de que a bolsa ia subir, se ele nunca tinha operado com ações. Ele respondeu: "Em parte, era por ver o mercado subindo quase todo dia sem nenhuma notícia especial que justificasse. Na verdade, o noticiário andava bem negativo. Inflação, taxas de juros e desemprego continuavam muito altos. Neste caso também, o humor do mercado, a capacidade das cotações da bolsa continuarem progredindo apesar de fundamentos claramente negativos, representava o indício crucial." As surpresas de Dalio. Ray Dalio relembra episódios do início da carreira, em que foi surpreendido pela reação do mercado ao noticiário. Em 1971, depois de se formar na faculdade, Dalio trabalhou como anotador na Bolsa de Nova York. Em 15 de agosto daquele ano, Richard Nixon tirou os Estados Unidos do padrão ouro, causando uma reviravolta no sistema monetário. Dalio considerou tratar-se de uma notícia pessimista, mas, para sua surpresa, o mercado reagiu com alta. 11 anos depois, com os Estados Unidos mergulhados na recessão e o desemprego em torno de 11%, o México deu o calote na dívida. Dalio sabia que os bancos americanos detinham enormes quantias de dívida latino-americana. Supôs com naturalidade que o calote seria um desastre para a Bolsa. As expectativas de Dalio não poderiam estar mais equivocadas. O calote do México tinha ocorrido bem perto do ponto mais baixo da Bolsa e marcou o início de uma alta que durou 18 anos. Comentando essas duas experiências em que a reação do mercado foi exatamente o contrário de suas expectativas, Dalio afirmou: "Tanto no abandono do padrão ouro em 1971, quanto no default do México em 1982, aprendi que o desdobramento de uma crise que leva os bancos centrais a virem socorro e trazer alívio pode anular o impacto da crise propriamente dita." De fato, testemunhamos outro exemplo drástico dessa observação no grande período de alta que ocorreu na sequência do derretimento do mercado financeiro entre 2008 e 2009. Recuperação fortemente auxiliada pela intervenção agressiva dos bancos centrais.
Muitas vezes, os investidores ficam pasmos quando os mercados reagem contra as expectativas a um acontecimento. Esse comportamento aparentemente paradoxal pode ser explicado pelo fato de que os mercados muitas vezes antecipam as notícias e já descontam um evento iminente. Por exemplo, o calote da dívida americana em 1982 foi amplamente antecipado antes do default mexicano realmente ocorrer. Ironicamente, a própria ocorrência de um evento esperado faz com que o mercado deixe de temê-lo, o que acaba levando a uma reação dos preços inversa à prevista. Outro fator que explica a reação otimista do mercado em relação a uma notícia negativa é que esta última, principalmente quando é relevante, pode desencadear repercussões positivas. Por exemplo, acontecimentos com consequências muito negativas para a economia e o humor do mercado podem levar a medidas do Banco Central que, por sua vez, provocam uma recuperação. O mais otimista dos relatórios. O mercado não precisa necessariamente observar uma forte reação inesperada a uma notícia relevante para dar sinais de seu humor. Uma reação fraca a um acontecimento que seria considerado forte motivo de otimismo ou pessimismo pode ter a mesma consequência. Michael Marcus disse: sempre pergunte a si mesmo: sobrou quanta gente para reagir a essa ideia específica? É preciso levar em conta se a notícia já está no preço. E como é que eu conseguiria avaliar isso? Perguntei a ele. Marcus explicou que era uma questão de ler o humor do mercado. Ele me deu um exemplo que considera clássico, o da alta do mercado da soja no final dos anos 1970. Na época, ocorrera uma forte escassez de soja, e toda semana o relatório de exportações do governo fazia os preços aumentarem ainda mais. Um dia depois da divulgação do relatório semanal mais recente, Marcos recebeu uma ligação de um colega de empresa. O interlocutor disse: tem uma boa e uma má notícia. Ok, qual é a boa? Perguntou Marcos. A boa notícia é que o dado de compromisso de exportações foi espetacular. A ruim é que sua posição não está no limite. Uma posição limite é a que tem um máximo tamanho especulativo permitido. O relatório era tão otimista que a expectativa geral era de que o mercado ficaria 3 dias seguidos no limite superior. Embora estivesse fortemente comprado e o relatório indicasse que sua posição realizaria lucros extraordinários, Marcos acabou ficando um pouco chateado, porque não detinha o valor máximo permitido para especuladores. Na manhã seguinte, ele deu uma ordem de compra de mais contratos na abertura, só para o caso de dar sorte e o mercado operar momentaneamente, antes de outra paralisação no limite superior. Aí, relaxei para assistir ao show. Conta Marcos. Como esperado, o mercado abriu no limite de alta, mas logo em seguida os preços caíram abaixo do limite. O telefone tocou. Era o corretor de Marcos avisando que todas as suas ordens de compra tinham sido cumpridas. O mercado começou a baixar. Marcos pensou: era para a soja ficar 3 dias no limite superior, e não ficou nem na primeira manhã. Na mesma hora, ele ligou para o corretor, dando ordens frenéticas de venda. Marcos ficou tão agitado que perdeu a conta da quantia que vendeu. No fim das contas, acabou não só saindo inteiramente da posição, mas ficando bastante vendido liquidamente. Posições que ele acabaria recomprando a preços bem mais baixos. Foi a única vez que eu ganhei dinheiro errando, disse Marcos. Quando Marcos me contou essa história, me lembrou bastante um acontecimento que eu vivenciei durante a maior alta de algodão no século XX, quando os preços atingiram quase $1 por libra, o maior nível desde a Guerra Civil Americana. Lembro-me de que eu estava comprado em algodão, e o relatório semanal de exportações apresentou vendas de 500 mil de sacas para a China. Era, de longe, o relatório de exportações de algodão mais otimista que eu já tinha visto. Porém, em vez de travar no limite superior, 200 pontos acima, na manhã seguinte, o algodão abriu em alta de apenas 150 pontos, e em seguida começou a cair. Aquela abertura revelou-se exatamente o ápice do mercado, ápice que levaria bem mais de 30 anos para se repetir. Druckenmiller do lado errado do mercado.
Na esteira da queda do Muro de Berlim e da reunificação alemã, Stanley Druckenmiller detinha uma enorme posição comprada em marcos alemães, com base na premissa de que a Alemanha adotaria tanto uma política fiscal expansionista quanto uma política monetária austera, combinação que gera otimismo. Ele continuou fortemente comprado no início da Primeira Guerra do Iraque. Ficar comprado em marcos se revelaria uma posição péssima no período subsequente. No entanto, Druckenmiller evitou o prejuízo iminente ao abandonar sua antiga posição otimista em relação ao marco e vender 3,5 bilhões de dólares em um só dia. Perguntei a ele o que havia causado aquela mudança repentina de opinião em relação ao marco alemão. Druckenmiller explicou. Durante o estágio inicial da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, o dólar foi auxiliado pelas compras de segurança. Certa manhã, saiu a notícia de que Saddam Hussein ia se render antes que começasse a invasão por terra. Diante dessa notícia, o dólar deveria ter sido fortemente vendido contra o marco, mas ele só caiu um pouco. Alguma coisa estava errada. A posição imbatível. Em 2009, Michael Platt assumiu uma enorme posição em um trade que tentava tirar partido de um alargamento da curva de cupom, isto é, quando as taxas de juros de longo prazo sobem mais ou caem menos que as taxas de curto prazo. Uma série de notícias ia no sentido contrário ao trade. A cada uma delas, Platt pensava, vou me lascar nessa posição. E a cada vez nada acontecia. Depois que esse cenário se repetiu várias vezes, Platt achou que a curva de cupom não ia se achatar, por piores que fossem as notícias. Ele quadruplicou sua posição e a curva de cupom foi de 25 para 210 pontos. Foi seu trade mais vencedor daquele ano, mesmo tendo realizado lucros mais ou menos na metade dessa alta. A bola de vôlei embaixo d'água. Scott Ramsey é gerente de portfólio da Denali Asset Management, uma consultoria de trading de commodities com um retorno composto médio anual de 15% líquidos e volatilidade anualizada de apenas 11% ao longo de 13 anos de história. Ramsey compara a capacidade do mercado de ignorar a notícia de uma crise a soltar uma bola de vôlei embaixo d'água. Ao comentar como os mercados de títulos europeus e americanos atingiram novas altas um dia depois de o Banco Central Europeu socorrer a Irlanda, Ramsey disse: imagine que você empurrou uma bola de vôlei debaixo d'água. Essa é a sua crise. Aí solte ela. O evento se dissipa e a bola pula para fora d'água. É exatamente o que vivenciamos nos mercados. Para Ramsey, esse tipo de resiliência dos preços indicava que os mercados estavam em modo "o risco está on" e provavelmente continuariam subindo. Comprado no mercado forte, vendido no mercado fraco. Ramsey também acredita que a robustez relativa dos mercados durante uma crise pode ser útil como previsão. Um exercício simples de analisar quais mercados estavam mais fortes no momento da crise pode antecipar aqueles que provavelmente serão os líderes quando a pressão diminuir. Os mercados que serão a bola de vôlei pulando fora d'água. Ramsey considera que a robustez relativa dos mercados é um fator importante em todos os momentos, e não apenas durante as crises. Ele busca sempre estar comprado no mercado mais forte e vendido no mais fraco. Por exemplo, no final do período conhecido como QE2, a segunda fase do Quantitative Easing, o afrouxamento monetário executado pelo Federal Reserve, Ramsey esperava que a migração de ativos para longe do dólar se interromperia e a moeda americana se recuperaria. A questão era qual moeda seria usada como short contra o dólar. O elo fraco, conta Ramsey, acabou sendo a lira turca, que estava no valor mais baixo em 2 anos em relação ao dólar. Se ela não podia se recuperar frente ao dólar, nem quando o Fed estava imprimindo dinheiro loucamente, o que era preciso? Michael Marcus fez o mesmo comentário em relação a comprar no mercado mais forte e vender no mais fraco. O ideal é, sem dúvida, apostar contra quando o mercado reage muito mal em relação a qualquer coisa, diz. Se uma notícia é maravilhosa e o mercado não consegue subir, certifique-se de estar vendido.
Como exemplo, ele recordou um período muito inflacionário nos anos 1970, quando todos os mercados de commodities estavam operando em uníssono. Em um dia particularmente extremo, quase todos estavam no limite superior. Naquele dia, o algodão abriu no limite superior, mas logo sofreu uma queda, terminando com uma alta insignificante. Todos os outros estavam travados no limite superior, mas o algodão nunca mais voltou a ver a luz do dia. A maioria dos traders novatos tenta comprar os retardatários de um setor, com base na premissa de que esses mercados têm um melhor potencial de retorno-risco, já que ainda não se mexeram tanto quanto os outros. O que Marcus e Ramsey estão dizendo é que deveriam fazer exatamente o oposto. A dica da correlação. Existem períodos em que diferentes mercados se movimentam em relativa sintonia. Nessas fases, quando um mercado não reage como esperado à variação de preços do mercado correlato, isso pode ser uma importante dica de preço. Ramsey citou o exemplo do rompimento da correlação entre os preços das commodities e os preços das equities em setembro de 2011. Logo depois da crise financeira de 2008, mercados que antes não tinham correlação se tornaram fortemente correlatos, à medida que oscilavam entre ambientes risco-on e risco-off. Durante os períodos risco-on, tanto as equities quanto as commodities e as moedas estrangeiras frente ao dólar tiveram tendência a subir. Nos dias risco-off, prevalecia um comportamento de preços exatamente inverso. Em meados de setembro de 2011, esse padrão de correlação rompeu-se totalmente. Embora o preço das equities tenha reagido, chegando ao ponto mais alto de uma faixa de trading de 2 meses, o cobre, considerado um importante indicador do preço das commodities, atingiu o valor mais baixo em um ano, sem qualquer reação à alta do preço das equities. Ramsey encarou esse comportamento do preço como sinal de que as commodities em geral e o cobre em especial estavam vulneráveis a um declínio, tendência de baixa que viria de fato a ocorrer.